Oi pessoal, aqui a gente está no lugar onde fica Sardes. Hoje em dia a cidade se chama Sardes e aqui a gente está nas ruínas da antiga cidade de Sardes, que fala lá em Apocalipse. Aqui essas ruínas é de um antigo templo de uma deusa grega chamada Artemis. Tem muita coisa ainda que dá para observar e ali tem duas colunas que são originais da época. São de séculos antes de Cristo que foi construído esse templo. E essas colunas permaneceram até hoje. É a única estrutura daquela época que ainda permanece. Para o lado de lá, a gente ainda tem algumas outras ruínas da época, mas que está muito longe, a gente não consegue chegar lá agora. E aqui tem outro sítio arqueológico também, que fica mais para o lado de lá, que eu estou mostrando. E lá tem mais um centro da cidade, né? Lá tem um ginásio, que eram práticas de esporte, tinham piscinas quentes e frias. Tinha a sinagoga, uma sinagoga que cabia cerca de 1000 pessoas. Tinha também um mercado, onde havia várias vendas, a estrada romana por onde se passava. Tudo fica ali no outro sítio, só que é muito longe, a gente não consegue mostrar agora, talvez a gente mostre depois. E agora a gente quer falar um pouco sobre o que Jesus falou para essa igreja que vivia aqui nessa região, a igreja de Sardes. Pois então, no começo de Apocalipse capítulo 3, Jesus fala para a igreja de Sardes, ao anjo que está na igreja de Sardes: conheça suas obras. E se você tem a fama de estar vivo, mas na verdade está morto. Jesus estava falando o seguinte, né, que as pessoas muitas vezes têm uma aparência que não é condizente com o que elas realmente são. Jesus falou severamente contra os fariseus, falando que eles eram como sepulcros caiados, que era branco, bonito por fora, mas cheio de imundícia por dentro. E assim era a igreja de Sardes. Falava o seguinte, que as obras não foram achadas perfeitas aos olhos de Deus, que deveria se arrepender, que senão Jesus viria como um ladrão se eles não se arrependessem e obedecessem. E nisso aqui a gente vê que a obediência, o arrependimento é algo constante na nossa vida. Não adianta nós termos uma aparência de cristãos, nós temos que ser de fato. Nós temos que ser à vista dos outros e em oculto. A nossa vida tem que estar exposta diante de Deus e diante dos homens. E Jesus falou o seguinte, que algumas poucas pessoas lá em Sardes não seriam julgadas porque elas se mantiveram fiéis. E elas receberiam vestes brancas. A elas seria dado esse privilégio de ter vestes brancas. Com isso a gente vê que Jesus sempre tem recompensa para quem se mantém fiel, ainda que o ambiente esteja corrompido. E essa é uma obrigação de cada pessoa. Cada pessoa tem o Espírito Santo, cada pessoa tem a palavra de Deus, cada pessoa tem responsabilidade de andar com o Senhor em integridade. E essa é a mensagem que fica da igreja de Sardes.